Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmão ou irmã que tem ouvido este áudio. Deus abençoe muito, muito a sua vida, com muito amor, muita paz, muita alegria interior, né? Principalmente que essas coisas, né, os frutos do Espírito Santo sejam desenvolvidos, né, dentro de cada um de nós e que a gente expanda, né, que a gente compartilhe, que a gente transmita esses frutos do Espírito ao nosso próximo, amém? Então hoje, dando continuidade, né, à nossa leitura do livro de João, hoje vai ser o capítulo 7. Então eu já meditei um pouquinho assim, já li um pouquinho, sempre antes de gravar o áudio eu leio. Também ouvi um louvor muito lindo da Gabriela Rocha que se chama Uma Hora é Pouco, se não me engano essa música, né? Eu gostei muito. Então fica uma sugestão, né? Ser um momento com o Senhor, né? Um momento de tranquilidade. Às vezes, né, a gente pega no celular, a gente vai ver alguma coisa no Instagram, passa o tempo. A gente tem muito cuidado com essas redes sociais que tem mesmo. Realmente, a gente tem assim, faz um sistema, né, que é pra gente ficar realmente distraído, né? Então é muito traiçoeira essas redes sociais. Então, quando tiver esse momento, né, com Deus, você não busque menos distrações possível. Busque ter um momento, né, de adoração, de oração, de leitura, amém? Então, vamos continuar nossa leitura. João, capítulo 7, diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então aqui diz que Jesus tinha irmãos, e os irmãos dele estavam correndo com ele, né? Estavam dizendo que é para ele ir embora. Eles não estavam crendo nele. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito estas coisas, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma só obra, e todos vós vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas do Pai, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Peraí, deixa eu ler de novo. Eu li errado. 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eu até grifei aqui, né? Marquei aqui esse versículo, porque tem muita gente que diz que a gente não deve julgar, né?
E aqui a gente vê que o Senhor está dizendo assim: não julguei segundo a aparência, que essa é a forma errada da gente julgar, mas julgar segundo a reta justiça. Então, dizer que a gente não julga, isso é hipocrisia, porque todo mundo julga. Só que tem pessoas que julgam da maneira errada e tem outras pessoas que julgam da maneira certa, né? Então, o juiz, ele tá ali para julgar uma causa, né? Se ele for um bom juiz, de acordo com a lei, né? Tiver uma sensibilidade, tiver experiência, né? Ele vai julgar bem aquela causa. Mas se não, ele vai julgar apenas pela aparência e ele pode estar acusando um inocente, né? Sem justa causa. Então a gente deve sempre julgar as coisas, as pessoas, segundo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai ser sempre com amor, né? Hoje no círculo de oração, a gente tem, né, essa atividade na igreja que é muito boa. E aí cada irmã, geralmente é assim, às vezes acontece diferente, mas geralmente uma irmã, né, que é responsável pelo aquele dia, ela pega uma passagem, aí cada irmã lê um versículo. E aí cada uma leu, né? E aí eu até falei um pouco sobre isso, que muitas vezes a religiosidade, né, quando a pessoa é muito religiosa, não digo religiosidade no sentido de disciplina, que é importante, mas a religiosidade de colocar quase que uma armadura ou fazer com que a pessoa se sinta superior aos outros, né? É achar que é por mérito próprio, né, que Jesus a chamou, mas não, né? E aí a pessoa começa a julgar os outros, né? Não pela palavra, né, mas conforme seu próprio entendimento, conforme a religiosidade, né? Conforme usos e costumes que foram criados por homens. E aí aquela pessoa que está necessitando da palavra de Deus, está necessitando do consolo de Deus, está necessitando de um toque, de uma transformação, né, de uma libertação, essa pessoa faz se afastar, né? Porque essa postura, né? Esse julgamento errado, né, que as pessoas fazem dos outros, coloca sobre aquela pessoa um jugo, um peso, né, que não é de Deus, né, porque o Senhor mesmo diz que o jugo dele é leve, né, que o fardo dele é leve. Então essa postura, né, de julgar os outros, né, de uma maneira de se sentir superior ao outro, né, de achar que nós estamos na presença de Deus por mérito próprio e não pela graça, né, de esquecer que somos falhos e pecadores. Eu não gosto de dizer isso. Uma coisa que o Senhor mudou, né? Não gosto de dizer que somos pecadores, né? Porque a gente não deve aceitar o pecado na nossa vida, por mais que às vezes a gente peque. Mas a gente deve combater o pecado, mas somos falhos, né? Errantes. Então, a gente deve sempre lembrar disso. E quando a gente vê alguém errando, cometendo erros, a gente julgá-lo através da palavra de Deus, né? Que é a reta justiça, mas não de uma forma para afastá-lo, né? Mas para mostrá-lo o caminho, né? Mostrar, olha, você está fazendo assim, a palavra do Senhor diz que é assim e é possível, né? Que você mude, né? Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus tem uma vida melhor para você, Deus tem a solução para você. Você hoje não está enxergando, mas há algo melhor para sua vida, né? Então é dessa forma. Então, versículo 25, né? Continuando. Então alguns dos que de Jerusalém diziam: não é este o que procura matar? E ei-lo aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamavam por Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vos não conheceis. Porém eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. Então os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem.
Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, na festa de tabernáculos, eles tinham o costume de, se não me engano, eu vi isso há muito tempo atrás. Eu até dei umas pesquisadinhas aqui antes de fazer o áudio, mas não encontrei com muitos detalhes. Mais uma vez eu tava, se não me engano, era um curso sobre curso judaico, né, uma coisa assim. E aí a pessoa disse que, se não me engano, era uma procissão que eles faziam nessa festa, que eles levavam água ou eles pegavam água de um poço, de uma coisa assim nesse dia. E aí provavelmente foi nessa hora, né, quando eles estavam levando essa água, que Jesus se levantou e falou isso. Então, continuando, né, versículo 40. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe disseram: Por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Jesus, disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então, né, eles tinham um preconceito muito grande com a Galiléia, né? E o Senhor é tão assim que ele vai justamente onde há o preconceito, né? Quando ele ressuscitou, ele falou primeiro para as mulheres, onde existia um preconceito na época, né, que uma mulher não tinha muita credibilidade para falar. Então ele pegou justamente aquelas pessoas que não tinham muita credibilidade para anunciar a notícia, para aparecer para elas, né? Aí ele também escolheu, né, a Galileia, né, porque ele nasceu em Belém, né, mas as pessoas parecem que não estavam muito acreditando, né? Existia, né, sempre aqueles que colocavam dúvida, né? Aí ele cresceu, né, na Galileia, eles ficavam, né, com preconceito, né? Jesus escolheu justamente, né, esse lugar também, né, onde havia esse preconceito. Glória a Deus, o sono batendo, né? Mas é muito bom quando a gente lê a palavra do Senhor, né? E aí, a palavra do Senhor, né, a Bíblia, foi o primeiro livro impresso, né, do mundo. Os outros eram tudo escrito à mão, né? E o primeiro livro impresso por Gutenberg, e eu tava lendo e ao mesmo tempo meditando nisso, né? Porque a gente teve, né? Foi plano de Deus, né? A gente tem a palavra de Deus em nossas mãos, né? Que conta, né? A criação, a história, né? Todo o plano do Senhor, né? Que é uma palavra viva, eficaz, uma palavra que o Senhor fala conosco. A gente deve agradecer muito a Deus pela palavra do Senhor, pela Bíblia, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que toda certo inimigo venha cair por terra. Que todo mal, que toda ansiedade, que toda depressão, que toda ministração do mal caia por terra em nome de Jesus. Que
que você tenha uma noite de paz, uma noite de sono maravilhoso. Se você estiver lendo em outro horário, né? Que você tenha um dia maravilhoso na santa e gloriosa presença do Senhor. Saiba que Deus, Ele é contigo. Saiba que você, né, carrega a essência de Deus dentro de você, né, e que nós temos apenas o dever, apenas a responsabilidade de alimentar, de nutrir essa essência, o Espírito que o Senhor nos deu, e que a gente seja uma morada agradável, permanente do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, em nós, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.